bom que nós estamos aqui. Quero te dar as boas-vindas a mais essa videoaula onde nós vamos iniciar a apresentação do PPF, é o Programa de Proteção da Família, onde juntos nós vamos trabalhar para fomentar ferramentas e mecanismos para potencializar a instituição familiar. Mas eu preciso trazer uma história para nós entendermos um pouquinho sobre essa questão de casamento e divórcio. Presta atenção. Em 1534, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele precisou romper com a igreja romana e criar uma nova igreja, a igreja anglicana. Isso para quê? Para que ele pudesse se divorciar e casar com Ana Bolena. Então percebe-se que já vão longe os dias em que decisões tão drásticas precisavam ser tomadas para romper os laços do casamento e para poder se casar novamente. Então, é isso que nós precisamos ter clareza. Por quê? Porque séculos depois deste evento, na mesma Inglaterra, o príncipe Charles e a jovem Diana protagonizaram ali, com requintes esplêndidos, o casamento do século. Eu acredito que você deve se lembrar. O jovem casal desfilou pelas alamedas de Londres em carruagens ricamente adornadas sob os aplausos de numerosa multidão. Se lembra? Pois é, ostentando riqueza e a promessa de um casamento cheio de idealismo. Isso tudo tem uma conotação com o quadro atual que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a riqueza e a ostentação não puderam garantir a felicidade para aquele jovem casal da família real. E aí eu vou falar sobre a Inglaterra porque é uma base, é um berço de muitas coisas. Então, logo após um divórcio doloroso, ganhou as páginas dos jornais pouco tempo depois daquele casamento. Percebe-se que a vulnerabilidade daquele casamento, tão decantado, ela foi exposta sem rodeios. E tudo terminou alguns anos mais tarde com a morte daquela jovem. Sim, a trágica morte daquela bela jovem que conquistou o coração dos ingleses, mas não conquistou o coração do seu príncipe. E aí a gente precisa ter essa consciência, porque muitos são jovens que se casam cheios de sonhos, com a alma engravidada de expectativas, de desejos alvissareiros. Pois é, mas todo aquele romance que parecia garantir um casamento estável e feliz transforma-se num pesadelo. Um pesadelo cheio de decepções, cheio de mágoas, cheio de dores, cheio de traumas. E muitos estão céticos quanto à possibilidade de se construir um casamento sólido e verdadeiramente feliz. Outros têm medo de assumir um compromisso formal e aí buscam apenas uma relação marital sem o selo do compromisso civil. Lamentavelmente, é uma triste realidade. E ainda existem aqueles que não se preparam para o casamento. Sim, e nem investem na relação. O casamento precisa de manutenção. Não investem na relação conjugal e aí entram no casamento com aquela mentalidade, com aquela visão utilitarista. E aí veio o cônjuge, olham para o cônjuge como alguém a ser explorado e não como alguém que deseja ser compreendido e amado. E aí vem aquela questão, um séquito incontável de homens e de mulheres que estão entrando e saindo do casamento sem nenhum constrangimento. E é por isso que o PPF vem para trazer essa consciência e promover essa transformação. Porque tantas pessoas casam-se para divorciar e divorciam-se para se casar. Tem alguma coisa errada. Então o nosso propósito com o PPF é trazer uma radiografia do problema da família, tratando das questões mais profundas, de forma bíblica, de forma prática e também contextual. Não há nenhum assunto mais importante,
mais urgente e mais vital do que o casamento nos dias atuais. Se nós não fomentarmos, esse fundamento será destruído. E se destruirmos esse fundamento, toda a estrutura familiar começará a entrar em colapso. Sem casamentos fortes, teremos famílias anêmicas e doentes. E, em decorrência disso, igrejas fragilizadas. Então, a felicidade conjugal não é algo automático. É preciso construí-la com muito esforço, com inteligência, com determinação, mas principalmente com respeito. O casamento é para aqueles que estão dispostos a investir o melhor do seu tempo, investir o melhor dos seus sentimentos e dos seus sonhos na vida do cônjuge. É isso mesmo, porque o casamento ele é como uma conta bancária. Se você sacar mais do que o que você está depositando, você vai à falência. E aí, no decorrer do PPF, é um tempo que nós vamos passar junto, nós vamos abordar aqui também questões do divórcio. Talvez você já esteja no seu segundo casamento. Mas o nosso foco principal é compreender o que Deus tem a nos dizer sobre um assunto de tamanha relevância. Família, casamento, família. A palavra de Deus é mais importante do que a opinião ou mesmo a experiência dos homens. Então nós vamos trazer como base a Bíblia Sagrada. E aí, as ciências humanas, as escolas psicológicas, a doutrina dos ativistas sociais, a opinião dos terapeutas e de milhares de conselheiros matrimoniais, elas primeiro devem sujeitar-se à autoridade absoluta da verdade divina, que é a Bíblia Sagrada. O tempo passa, os costumes mudam, os valores morais se alteram, como todos nós sabemos, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E é essa palavra que vai nortear esse tempo que nós caminharemos juntos aqui no PPF. Além de trazer um balizamento bíblico, nós daremos também um tratamento pastoral e terapêutico àqueles que foram feridos pelo divórcio. Trazem no âmago do seu ser as marcas do abandono, os traumas, as dores. E nessa mesma linha, nós também queremos abordar dentro do PPF a questão do novo casamento. Afinal de contas, isso tem sido muito recorrente. E aí nós vamos trabalhar quando que esse novo casamento é legítimo, em que circunstâncias esse novo casamento ele é aprovado por Deus, quem que está apto a buscar reconstruir a sua vida pelo caminho de um novo casamento e assim sucessivamente. Lembra que eu falei? Hoje as pessoas estão casando, estão separando para se casar. E essas questões vitais vai ser contemplada dentro do programa de proteção da família. Se você investiu o seu dinheiro aqui, se você investiu o seu tempo, então o nosso objetivo é que através desse passo a passo que nós vamos entregar aqui dentro do PPF, a sua mente seja iluminada pela verdade de Deus e o seu coração seja tocado pelo poder do Espírito Santo e a sua vida venha a ser fortalecida, restaurada pela graça de Deus. E é com essa convicção que nós te desejamos boas-vindas aqui dentro do programa de proteção familiar. Sim, afinal de contas a gente contrata seguro para o carro, contrata seguro para casa, contrata seguro para todas as coisas. Mas um dos bens mais preciosos que nós temos é a nossa família e ela não está segurada. Por isso, eu quero trazer para você essas reflexões junto com toda a nossa equipe, junto com a minha esposa, trazer essas reflexões para você, para que você venha viver essa transformação e viver de forma abundante. Ok? Combinado? Foi bom o nosso bate-papo até aqui? Faz sentido isso para você? Se você ainda não entrou no PPF, se inscreva e faça parte desse projeto transformacional que tem transformado vidas, restaurado famílias e trazido a essência do que é o propósito e a verdade de Deus para os nossos corações. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro!